Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate, para o bate-papo hoje, é o polêmico projeto que entra na pauta de votação da Câmara dos Deputados, cujo teor propõe o fim do exame da OAB. Outros assuntos também irão entrar ao longo do programa. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721, pelo Twitter Hamilton Nog ou o Facebook Hamilton Nogueira. Você participa ao vivo nessa terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou indicar as edições do programa A Verdade. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Léo Bossar, o Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual. Você já o conhece bem, está sempre conosco. Outro veterano de A Verdade, Felipe Braga, que é doutor em Direito e professor da UFC. Conosco também, mais uma vez, a honra aqui da sua volta, Fernando Ferrer. Fernando é advogado e conselheiro da OAB. Senhores, muito boa noite, prazer recebê-los, extremamente agradecido por estarem aqui conosco, conversando sobre várias pautas. A gente marcou de conversar sobre a questão do OAB, no entanto, a Lava Jato está aí dando muita emoção a cada semana, então a gente vai acabar tendo que passar por esse assunto também. Bom, a gente pode começar o programa de hoje. Nós temos um pequeno VT aí feito pelo Departamento de Jornalismo da TV União, falando sobre o que é essa questão do exame da OAB. Você confere e a gente conversa logo depois. Confira. Regulamentado em 1994, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil pode deixar de ser obrigatório para o exercício da profissão. Isso porque o presidente da Câmara, o deputado federal Eduardo Cunha, tem articulado junto à sua base um projeto que trata do assunto. Em maio de 2012, o parlamentar publicou em seu portal um manifesto contrário à prova. No texto, Cunha afirma que o exame é um completo absurdo e que não é previsto em outras carreiras. Para o presidente da Comissão de Exame da Ordem, a proposta tem mero interesse eleitoral, já que muitos bacharéis em direito não conseguem a aprovação na prova. Hoje temos em média de 100 a 120 mil pessoas que são bacharéis, que estão tentando ingressar nos quadros da OAB. Então você estaria agradando aí um enorme público, 100 mil pessoas é muita gente. Mas eu sou completamente contra essa medida de acabar com o exame de ordem, eu acho que ela tem que ser defendida. A prova é realizada 2 vezes ao ano e é vista pelos advogados como necessária devido à expansão desenfreada de faculdades de direito em todo o país. Para se ter uma ideia, em 1995 havia 165 cursos. Em 2014, o número saltou para 1.285. Só aqui no Ceará foram reconhecidos 17 cursos em 2013. Crescimento que reforça a importância do exame. A posição do advogado é muito importante para a defesa da sociedade em geral. Então, nós temos que garantir que há profissionais de responsabilidade e de mínimo necessário para poder proteger o cidadão. Em 2011, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, chegou a emitir parecer alegando ser inconstitucional a obrigatoriedade do exame por considerar que a medida viola o direito do trabalho e a liberdade de exercício profissional. A Ordem dos Advogados do Brasil já se posicionou sobre o assunto e manifestações já são previstas. A OAB, através do Conselho Federal, ela já se manifestou de forma veemente através de uma nota pública e de vários atos mostrando a sua manifestação contrária a esse projeto de lei e reforçando a importância sobremaneira da manutenção do exame de ordem. Ok. Bom, alguém é contra alguém é a favor de que termine, de que acabe, que se extinga o exame, ou aqui no estúdio, não? Eu acho que eu sou a favor num futuro, porque eu acho que nós estamos o Brasil, vivendo assim, tudo é feito ao contrário aqui no Brasil. O que é que acontece? O Brasil não investe no ensino fundamental. Como ele não investe no ensino fundamental, as escolas públicas não servem, não prestam. Quem pode vai para uma escola particular, privada, pagando caro.
como as escolas públicas não servem, criam-se cotas para as pessoas que estudaram em escolas públicas. Essas pessoas entram em universidades. Essas universidades, que antigamente existia uma universidade federal e poucas privadas, elas cresceram, incentivadas pelo governo federal, que não investiu no ensino fundamental, criaram-se várias universidades, com muitas universidades particulares, abriu-se a torneira. Tá, deixa eu só entender. Então você é contra o fim do exame no momento educacional do Brasil? Nesse momento educacional. Num outro momento você acha que não deveria existir? Porque eu acho que esse é um controle que é feito, que não deveria ser feito após a universidade. Mas sim pela própria universidade. Exato, pela própria universidade. Então, rapidamente, a opinião do Fernando. Você também manteria, qual a sua opinião? Sem sombra de dúvida. O grande regulamentador aí da questão da profissão é o mercado. O mercado da profissão não é mais aquele mar de rosas fazer um curso de direito. Infelizmente, nós tínhamos aqui 2 faculdades de direito, hoje eu acho que temos até mais de 15 faculdades. Salvo engano, o número são 17, salvo engano. 17 faculdades de direito. Tirando 3, 4 de qualidade, o resto pagou, passou, não tem exame de admissão, não tem vestibular, não tem nada. Então, ocorreu que hoje falta médico, hoje falta técnicos em todas as profissões e está sobrando advogado. Aqui lá no nosso escritório mesmo, recente, mandamos um comunicado. A OAB fala lá quem está precisando de estagiário, quem está precisando de advogado, para o seu currículo de advogado com 15 anos, que não se inseriu na carreira ainda. Né? Então, o que ocorreu foi a baixa qualificação da classe, porque as faculdades não estão formando adequadamente, entram, ingressam, acham que se formou em direito, pronto. Está resolvido o problema. Mas, você tocou num ponto fundamental, que é a questão do mercado regular. Não caberia ao mercado regular esse mal profissional e, portanto, não absorvê-lo da melhor forma? Sem sombra de dúvida, mas aí a questão do exame de ordem também está defendendo o cidadão. Haja vista que as ingressos ainda ocorre com o meu exame, erros grotescos na profissão. Imagine se nós deixássemos que todo mundo pensar que é só assinar o nome numa petição e dar entrada no processo e está tudo resolvido. Então, tem que ter uma parte técnica qualificada e o exame de ordem é de suma importância para a qualificação dos advogados, haja vista que, como o doutor Léo falou, não tem mais um controle. Nós temos que primeiro conscientizar que o direito é excelente, toda profissão é excelente, para aquele que realmente se dedica, aquele realmente se profissionaliza, que é vocacionado para a coisa, e não achar que é o mercado, que é ótimo, e vou fazer direito. Então, Felipe, jamais poderíamos deixar de ter um exame de ordem. Felipe, concorda? Vai na linha dos dois ou... Mais ou menos. Eu sou contra essa ideia que o mercado vai selecionar o profissional. Até porque a atividade da advocacia é uma atividade de interesse público e você colocar no mercado um profissional que não tem qualquer tipo de qualificação, uma causa que envolve direitos patrimoniais, né, relevantes, direitos que envolvem família, direitos, ou seja... Liberdade, que as pessoas têm muito a perder nas mãos de uma pessoa incompetente. Eu acho que quem perde muito mais é o cidadão. Tá? Então, nós temos que colocar no mercado... Principalmente na questão da liberdade, uma vez perdido, para você recuperar, mesmo que seja um dia, uma noite... Mas é que está. É terrível, né? Tem o exame regulamentando e ainda tem o mercado assim depois. E com o mercado e com o exame, ainda não está sendo jeito. Olha, outras carreiras estão adotando. Esses contábeis adotou também esse exame de suficiência. Também, do mesmo estilo. Seria a minha próxima pergunta. Dentro dessa lógica de filtrar bons e maus estudantes que serão bons ou maus profissionais, por que não outras carreiras também? Porque só o advogado ficou tão famoso essa questão? Milton, deixa eu só fazer uma colocação. A Constituição Federal ela coloca no artigo 5º, inciso 13, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidos às qualificações que a lei estabelecer. Ou seja, quem vai determinar a exigência de provas, seleções ou qualificações é a lei. Tá? Então, isso vai muito para um lobby político. Se você colocar nos sites de pesquisa profissões regulamentadas, vocês irão verificar que tem mais de 100 profissões. Você quer dizer assim, então o Conselho de Arquitetura e Urbanismo poderia fazer o mesmo, o Conselho de Administração poderia fazer o mesmo? Se a lei der competência para esse conselho regulamentar o assunto, ele teria. No caso da OAB, a lei, o Estatuto da OAB, inclusive o antigo Estatuto da OAB já previam a exigência do exame de ordem para que você exercesse a profissão de advogado. É que o próprio deputado federal, presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que acha que é contra o exame de ordem, ele acha que para a profissão de sommelier
é fundamental um diploma, porque ele disse que o Brasil precisa, os sommeliers brasileiros precisam ter o conhecimento internacional de vinhos, né? Então ele exige, ele acha que para a advocacia não precisa, mas para um sommelier é fundamental, tanto que foi vetado isso, mas a proposta dele era que fosse isso. Os que defendem acabar com o exame de ordem, um dos pontos principais, inclusive, o exame de ordem, quem não passava passava na primeira fase e não passava na segunda, tinha que voltar a fazer a primeira fase novamente. E pelo debate, quando nós estávamos no Conselho da Ordem, na gestão passada, sugerimos, passou na primeira fase, não passou na segunda, deixar de obrigatoriamente fazer a primeira. Porque se você já passou na primeira, por que teria que fazer de novo? Porque tem que voltar tudo. E aí também a questão do custo, né? O que está se arrecadando e o valor que está sendo cobrado por esse exame de ordem. Eu acho que o exame de ordem poderia ser um preço bem melhor, bem mais acessível, hoje que não estivesse fazendo uma arrecadação tão elevada como é feita hoje. Quanto é que está hoje a inscrição? Eu não tenho exatamente o valor Felipe, que está sendo cobrado. Aproximadamente 200, 300 reais. 200 a 300 reais. São todos os estados ou é diferente? nacional. É um nacional. mesmo O Gabriel Brandão está sempre conosco, um abraço para o Gabriel, ele diz o seguinte: sou contra a extinção do exame da OAB, pois é um mal necessário, mas sou a favor da reformulação da confecção da prova. Pois é um mal necessário, é isso que todo mundo entende. Era para existir? Não. Existe porque é um mal necessário. Mas se houvesse um ensino fundamental bom, um ensino médio interessante, uma faculdade que formasse e fosse acompanhada, não precisaria existir esse controle, porque o que o Supremo entendeu, que não é inconstitucional, é porque cabe a regulamentação pelos próprios os seus conselhos federais, e também entendeu que é o interesse, como disse o doutor Fernando Ferreira, da sociedade. Não é o interesse nem da categoria, é o interesse da sociedade para ter um bom profissional que lida com o patrimônio. Nós estamos falando de inscrição de 200 a 300 reais. São quantos, mais ou menos, por semestre fazem essa prova? Alguém tem uma ideia? Se o presidente da comissão falou que tem mais de 100 mil que não conseguem passar e que repetidamente tem que ficar fazendo e pagando sempre, imagine aí, calculei só os 100 mil que estão por fora. É uma fonte de renda interessante. E aí eu pergunto, as contas desse valor são transparentes, vocês? Os senhores têm acesso a isso? É facilmente auditável? Eu já consultei o site da OAB Nacional e Estadual. O site estadual ele é bem mais transparente do que o federal. Sim. O site federal coloca algumas receitas e despesas de maneira muito genérica, Sim. Tá bom? Mas os detalhes não são tão claros. No site da OAB Ceará, há um detalhamento mais claro, porém, na minha concepção, ainda insatisfatório. Fernando. Né? Por exemplo, no site do Senado, no site da Câmara, você tem acesso a contratos, tá? Se você solicitar, você pede. Sim. Na OAB ainda não chegamos a esse ponto. Sim. Tá? Precisamos melhorar. Fora a transparência, arrecada-se muito para pouco gasto. Sim. O valor que está sendo cobrado é muito alto, é muito caro, e deveria ser um valor, um terço desse preço, pelo menos. A arrecadação é exorbitante nesse setor. A lei, além de permitir a extinção do exame, também fala em submeter as contas da OAB ao TCU. Isso não é uma coisa lógica, não deveria ser natural? Na verdade, a OAB ela é uma entidade, segundo o Supremo Tribunal Federal, isso é uma questão bem complexa, sui generis. Isso porque sim. os conselhos de classe, né, eles são equiparados a autarquias especiais e eles submetem-se ao controle do Tribunal de Contas. A OAB é o único conselho, entre aspas, que não submete ao controle do Tribunal de Contas. Que isso é inadmissível. A OAB prega a democracia, eu vivo dizendo, disse isso muitas vezes no conselho, cortando a própria carne, prega a democracia da porta da OAB para a rua. Fora. Quando é para dentro, até a contratação dos funcionários, dos servidores da OAB, que são servidores, eram sem concurso. Que hoje, pelo menos aqui no Ceará, está tendo concurso, mas como é que se pode não prestar conta ao TCU dos gastos da Ordem dos Advogados do Brasil, quando ela é a maior defensora da democracia e da transparência pública do país? A advogada Suinara Pinheiro, ela diz o seguinte: com a filtragem feita pelo exame da ordem, já é dificílimo advogar por conta da quantidade enorme de advogados e a desvalorização da profissão. Imagine sem exame. Aí tem uma questão de mercado aí, reserva de mercado. Aí seria um absurdo eu querer controlar o mercado, achar que para que uns advoguem eu vou ter que tirar outros do mercado. Aí não seria o fundamento nem a base
concorrência, né? Para justificar o exame. Porque aí seria dizendo assim, por que se permite a criação de tantas universidades? Porque existe o Ministério da Educação, existe todos os pré-requisitos para se criar um curso de Direito. Eu não posso ter um curso de Direito, parece que a 300 quilômetros de outro curso, eu não poderia fazer não sei o que. Tinha todas aquelas determinações. Se criou-se, se equivocou-se na liberação dos cursos, eu agora achar que por conta do mercado, para proteger, não a sociedade, mas para proteger o profissional, dizer, então eu não vou, se formam 100 mil, eu já vou liberar 50 mil para que os outros possam trabalhar, aí isso não seria... Reza a lenda que é um desejo do ex-presidente Collor de Mello, que ele também teria feito algumas incursões para acabar com o exame. Alguém tem essa informação, não? O que eu sei, né, que foi o próprio Eduardo Cunha, que queria ser o relator do Código de Processo Civil, do processo Isso da reforma. No caso do Eduardo Cunha, né? Exato, Mas eu acho que essa história já vem de bem antigo, né? Ele queria fazer isso, então foi o modo dele se vingar. Quando ele não conseguiu, no primeiro momento, fazer isso, ele já está até lutando, se acostando para diminuir exatamente as custas e criar essa transparência. Isso era um objeto de... Mas, realmente, assim, eu também não acho que o controle eu acho que o mercado, quem reprova não é a universidade, quem reprova é a vida. A vida é que reprova. Tem uma frase que eu acho ótima: nenhum idiota se esconde depois dos 30 anos. Entendeu? Você tem um limite de 30 anos para você se aparecer ou se destacar. Depois disso, depois dos 30 anos, ninguém se esconde. Bom, o Kleber... É uma revolta, Hamilton, muito grande também com relação ao curso, porque o direito nem sempre é coerente. Né? Sim. Tem várias teses, tem vários doutrinadores. E a subjetividade que é feita na prova específica, né? Existem entendimentos A, entendimentos B, inclusive por conta do interpretativo, né? Do caráter interpretativo. A organização do concurso faz a prova baseada numa doutrina e o aluno estudou por outra. E aí ele simplesmente é eliminado e os recursos são julgados improcedentes. Isso é inadmissível. Os doutores aqui sabem muito bem disso. Isso é uma questão administrativa de bom senso. Fazer uma prova com uma casca de banana, como já pegamos várias, que a gente sabe que cabe diversos entendimentos. E aí a organização só aceita um entendimento quando o aluno se baseia e tem a sua convicção por outro entendimento. Claro. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora, mas o Kleber, só registrar a pergunta do nosso amigo Kleber, que diz que, e por que outras profissões não exigem esse exame do Conselho para a Prática da Profissão? Já discutimos sobre isso, viu, Kleber? Então já está respondida a sua pergunta. 34861721, Twitter é Hamilton Nogue, o Facebook é Hamilton Nogueira. A gente volta já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre Câmara dos Deputados e um projeto polêmico que prevê o fim do exame da OAB. Outras questões envolvendo polêmicas do Legislativo também serão abordadas. Você participa, 34861721, Twitter Hamilton Nogue ou Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Peço perdão. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio, estão Léo Bossar. O Léo é procurador de Justiça do Ministério Público Estadual. Também conosco Felipe Braga, que é doutor em Direito e professor da UFC. E Fernando Ferrer, advogado, corrigindo, retificando agora o que eu disse no primeiro bloco, ex-conselheiro da OAB. Felipe, tem uma frase, uma declaração atribuída ao presidente Eduardo Cunha, muito dura. Ele disse que o exame da OAB é absurdo, nefasto e corrupto. Comente, por favor. Eu discordo completamente. Absurdo não é porque é uma exigência legal, tá? Foi uma lei aprovada democraticamente. É claro que uma lei pode ser revista, Sim. Tá? Se for aprovado o fim do exame politicamente, é uma decisão política e não é inconstitucional, tá? A mesma lei que exigiu isso pode deixar de exigir. Sim, tá? mas não tem nada fora de uma normalidade jurídica, né? Casos de corrupção também não se tem notícia, até porque hoje em dia quem faz a prova da OAB é um exame nacional, é unificado, tá bom? Então, já acabou aqueles exames locais que haviam, então dificultou muito a corrupção. É claro que pode existir, tá? Então, generalizar como corrupto, isso é questionável. Agora, também queria tocar num ponto que é o número de faculdades de direito no Brasil. Sim. Que na década de 90 havia uma média, isso está no site da OAB,
de 230 faculdades de direito no Brasil. Nos Estados Unidos é mais ou menos esse número atualmente. Sim. Hoje, no Brasil, nós temos quase 1.300 faculdades de direito. Tá, mas isso não é em função do boom que aconteceu nos últimos 10 anos e aí não tende a cair? Isso não é natural do mercado? Sim, pode ser que caia, tá? Mas é um número exagerado. Nós temos, no Brasil, mais faculdades de direito que no mundo inteiro. Então, é um dado... Mais do Brasil do que no mundo inteiro? No mundo inteiro, há um dado que nós temos 1.100 faculdades de direito. Sim. Né? Tirando as do Brasil. No Brasil, nós temos 1.300. Isso né? É impressionante, não sabia. É impressionante. Inclusive, o exame de ordem, na Europa como todo, ele é exigível. Sim. O único país da Europa que não tem o exame de ordem é Andorra, que é um micropaís, 100 mil habitantes. Principado. Né? Um principado. Bom, né? o partido, para um lado político da conversa, o presidente Eduardo Cunha vem aí com força total, pautando coisas que quer queiram, quer não queiram, ele está empurrando a pauta para frente. E qual a força que vocês imaginam? Porque, inclusive, muitos congressistas são advogados. É inerente à profissão do parlamentar. Qual é a força que ele tem para aprovar isso? Bom ou ruim, nós temos que saber quem está aprovando não é o Eduardo. Sim. Ele está fazendo em 6 meses o que não fizeram em 10 anos. Sim. Está colocando projetos absurdos, como esse do exame de ordem, como o da terceirização, que é outro absurdo. Né? Mas quem está aprovando são mais de 590 e poucos deputados. Então, se é bom ou se é ruim, ele está fazendo o papel dele, ele está fazendo a casa trabalhar. Primeira vez na história, deputado que falta é cortado ponto, desconta do salário. Né? Então, por exemplo, o ex-deputado Ciro Gomes não teria recebido nenhum mês de salário, que lá não apareceu na Câmara nenhuma vez. Então, agora, os deputados estão trabalhando. A pauta é extensa, está sendo votado. Então, bom ou ruim, quem está votando são os deputados, não é Eduardo Cunha. Está botando o projeto em votação. Tá. Agora, que nós não podemos, a OAB não vai permitir isso, e que como existem muitos deputados lá, e nós estamos fiscalizando os deputados cearenses aqui, a aprovar um projeto desse para acabar com o exame de ordem, é uma atrocidade à carreira jurídica no país. Vocês estão acompanhando os congressistas para saber o posicionamento deles? A OAB, a nível tanto nacional como a nível estadual, a secção do Ceará está acompanhando todos os parlamentares nesse sentido. Senhores, nós temos nossa primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Alô. Seu nome, por favor? Rômulo Bezerra, aqui da Bela Vista. Rômulo, prazer falar com você, Rômulo. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Igualmente, é um prazer estar falando com vocês. Na verdade, é um comentário. Na verdade, é para dizer que eu sou a favor do exame de ordem, Sim. Exatamente para proteger o cidadão dos maus profissionais. Sim. Como já foi falado, eu também acho que é um mal necessário. Agora, eu acho um absurdo esse valor de inscrição do exame de R$300, que nenhum concurso para magistratura, hoje federal ou qualquer outro concurso, cobra um valor desse. Eu estava, inclusive, pesquisando aqui no site, um concurso para magistratura hoje, do TRT, por exemplo, é R$170 uma inscrição. Sim. E uma OAB cobrar R$300, eu acho realmente um absurdo, totalmente fora da realidade do país. Rômulo, agradeço demais a sua ligação, ligue sempre que puder e quiser, foi um prazer falar com você. Senhores, ele está corretíssimo. Inclusive, outra proposição que a gente está tentando ver se a gente coloca, quem faz a faculdade pelo FIES não pode pagar exame de ordem. Sim. É inadmissível isso. Como era inadmissível passar na primeira fase, não passar na segunda, tem que fazer a primeira de novo. Hoje, se vai fazer só a segunda que passou na primeira, pagar o mesmo valor, tem que pagar pelo menos 50% do valor do exame. Como é a propositura de uma ideia dessa? Cabe a cada OAB decidir ou precisa de lei? Nós quando estávamos no Conselho Estadual, levamos ao Conselho Estadual, o Conselho Estadual levou ao Conselho Federal e o Conselho Federal aprovou. E aí agora a isenção quem faz a faculdade pelo FIES não pode pagar o exame de ordem. A OAB tem... Hoje já é isento? Não. Todos pagam. Sim. É inadmissível. Sim. Tanto é inadmissível, como o telespectador falou, o valor, eu sabia que era 200 e pouco, não sei se chegou a 300, como é inadmissível que o aluno que paga o FIES, que obviamente não tem condições de pagar a faculdade, ser cobrado o exame de ordem. Então, em resumo, já se poderia não cobrar. Sem sombra de dúvida. Bastaria o presidente estadual querer. Já poderia ter baixado o valor, basta o Conselho Federal deliberar, o presidente da OAB Nacional deliberar, porque o valor vale para todo o país, reduzir esse valor, que é exorbitante, e isentar todos aqueles que fizeram a faculdade pelo FIES, inclusive
como tem em alguns estados, como aqui no Ceará, dando a declaração que os pais são servidores públicos, também tem a isenção do exame de ordem. Senhores. Na verdade, é uma deliberação do Conselho Federal. Né? Isso não é o Conselho Estadual que pode deliberar. Ele pode sugerir, como falou o doutor Ferrer, para que o Conselho Federal delibere sobre isso. O valor é exorbitante, na verdade, os gastos com a AB, com eventos, com passagem aérea, esses denotam reais gastos que talvez sejam um tanto quanto desnecessários com o Conselho de Classe, que é muito mais importante estar deliberando sobre outras questões. Mas, voltando ao Eduardo Cunha, sim, é importante o cargo dele, é um cargo muito estratégico de presidente da Câmara, que é o cargo que vai deliberar, ele vai escolher as matérias que vão ser votadas na Câmara e no Senado. Para as pessoas de casa entenderem, é prerrogativa do presidente dizer aquilo que será votado naquele dia ou não. Ele escolhe as matérias e é prerrogativa da presidência da casa. Sim, historicamente havia alguns assuntos que, por desgaste político, né, do partido A ou do partido B, não se levava à votação. Ou ficava naquele trâmite invisível ali nas comissões que você não sabe, né? Ele não coloca, ele coloca em regime de urgência. Sim. E aí tem que, às vezes, passar por várias comissões, Constituição e Justiça, tem outras comissões. Ele colocando em regime de urgência, o projeto vai para frente. Sim. E, obviamente, ele, como presidente, tem uma força grande dentro da casa para que os deputados, presidentes das comissões, façam que os projetos sejam votados mais rapidamente. O projeto de lei dele é de 2011, né? Que você vê que os assuntos que eram mais áridos e queriam causar uma repercussão ou financeira para o governo, ou ia causar um desgaste político do governo, é isso que ele está fazendo. Se ele está seguindo a ordem natural, porque às vezes não está, porque ele dá uma urgência, ele pode determinar a urgência para passar os projetos dele. Se foi apresentado, deve ser votado ou não, é isso que eu digo. É isso que a sociedade não está achando ruim, não é a apresentação dos projetos, é como eles estão sendo analisados e com a funda. Será que os deputados estão observando o que a população quer? Será que essa votação tem um fundo meramente político, é para ir contra o governo atualmente instituído? Mas uma matéria como essa, de alguma forma, fere o governo? Tem posição contrária? Eu acredito que não. Da OAB, não. Da OAB não. As chamadas pautas bomba, que mexem com o orçamento, é que sim. E por falar em pauta bomba, eu queria saber o posicionamento de vocês quanto à redução da maioridade. Aproveitar aqui o ensejo. Quem é a favor, quem é contra? Eu vou mais além. Já tive aqui, já defendi, continuo defendendo. Crimes contra a vida não pode ter idade penal. Abaixo de 12 anos faria uma comissão de psicólogos, sociólogos e juízes, promotores, para avaliar a punibilidade ou não. Sim. Mas a pessoa sai, em vários países, sai para matar, não tem que ter idade penal. Crimes, atentados contra a vida, não, eu sou totalmente a favor. Não vai resolver problema. Não vai resolver problema. Mas nós não podemos permitir que os adolescentes de 16 anos que estão aí, a maioria deles fazendo criança, podem sair, matar e ficar impunes. Tem um amigo que diz, quando diz que isso não vai resolver, ele responde assim, que não é para resolver, é para tornar mais justo. Ele diz isso. Felipe? Eu sou contra a redução da maioridade nesse contexto atual, tá certo? Sim. Também não vai resolver, não. Pelo contrário, eu acho que vai piorar. A situação carcerária do Brasil, ela é insustentável. Então, na verdade, eu acho que seria criado um problema a mais, tá? Eu acho que tem que ser criado estrutura para acolher o jovem, eu acho que tem que ser melhorada a situação educacional, eu acho que tem que ser uma série de outras medidas paliativas. Agora, colocar na cadeia quem não teve a oportunidade da vida inteira, não é que eu seja, não é que eu acho que um garoto de 16 anos não tenha a condição mental de discernir o que é certo e o que é errado. Acho que tem, tá? Mas no Brasil, atualmente, impossível. E assim, é um mal necessário, como o Brossard falou, com relação ao exame da OAB, mas o mal necessário existe para tudo no Estado. Existe, por exemplo, o trânsito. Se não houver regulação do trânsito, as pessoas saem matando umas nas outras. Existe a legislação trabalhista. Se não tiver esse controle do Estado, as pessoas vão desproteger os direitos do trabalho. Se não tiver, ou seja, meio ambiente, quase tudo precisa de regulação do Estado. Claro que às vezes ele exagera na regulamentação e isso é prejudicial. Léo, sua opinião, por favor, maioridade. Sou absolutamente contra, concordo com o Felipe, contra a diminuição da maioridade penal. Acho que a gente está esquecendo também outras coisas que vão acontecer com isso. O menor vai poder dirigir, não é isso? Porque se eu posso ser preso e eu posso votar, eu posso dirigir.
ele também vai poder... Essa vai interpretação baixar, é a automática? maioridade penal vai baixar obrigatoriamente no futuro a maioridade civil, porque se eu posso ser preso e eu tenho discernimento para ser preso, eu não posso assinar um contrato, eu não posso botar uma empresa. Veja o raciocínio. Isso dá uma repercussão a longo prazo. Cascada, né? E multiplicação. Porque é uma multiplicação de problemas. Eu estou esquecendo, a minha mulher é promotora criminal. E eu vejo na minha casa o aumento da criminalidade. Que eu vou esquecer o problema de não ter onde botar esse povo. Primeiro, eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser dado toda a estrutura, que nunca o Estado deu a estrutura das casas de abrigo, das coisas que devem ser feitas. Esqueceu-se o Estatuto. Ou seja, esquecendo o Estatuto, vamos lá, esquecendo onde vai prender. E o resto? Eu vou deixar esses menores. Então 14 anos vai poder ser preso, então 14 anos vai poder dirigir, 14 anos vai poder casar, 14 anos vai poder abrir uma empresa, 14 anos não será mais estupro, não terá mais estupro, porque já é uma pessoa madura e equilibrada. Então, imagine a sua filha, o seu filho de 14 anos de idade, porque tem gente que quer até 14, 12, a sua filha de 14 anos vai ser violentada, né? Vai ser seduzida, violentada, atacada, e não é porque todas as questões vão ser, a maioridade vai baixar para tudo. O Masni Santos diz exame da ordem sim, e ele justifica da seguinte forma: nem os cursos de medicina são confiáveis. Alguém quer comentar? O comentário do Masni? Não, a gente sabe que quando uma pessoa termina a faculdade de medicina, ela está habilitada e por lei ela pode fazer uma operação de crânio, ela pode abrir uma cabeça, porque as residências não são obrigatórias. Eu posso ser um clínico geral, e eu posso até, sem responder criminalmente por isso, agir como médico. Então, assim, mas o que o que já foi discutido aqui? O problema, o Conselho de Contabilidade já adotou também um exame de suficiência. O que a gente acha é que, nesse momento, que a gente disse, infelizmente, é o mal necessário. Se no futuro houver um controle e a sociedade conseguir controlar isso, e o Estado se interessar nesse controle, porque não interessa, qualquer país da Europa, não é todo mundo que é formado, não tem nível superior, não. O nível médio é o nível que é mais apoiado pelo Estado. Verdade. Bom, a Laura pergunta aqui pelo Facebook o seguinte: em geral, aquele que é operador do direito é a favor ou contra o exame? Todos aqui, são a se a gente favor. for a estatística aqui é 100%. Um operador do direito contra... Vocês não conhecem ninguém que seja... Quando a gente encontra, que eu já encontrei, é porque o filho não passa no exame de ordem. Tem um motivozinho. E aí tem um detalhe que a gente está esquecendo de falar aqui. Porque o exame de ordem é muito difícil. Não. É porque quem está prestando o exame de ordem não se qualifica. Aqui no estado de Ceará, você faz um show aí do Aviões, as pessoas têm R$200 para pagar um show, ir para o show, passar a noite todinha bebendo, chegar de madrugada e passar o final de semana todinho, mas não tem R$200, R$300 para pagar um curso e se qualificar. Eu tenho um orgulho de dizer que a minha filha passou no exame de ordem 1 ano antes de se formar, tendo feito 2 semestres no exterior, sem embasamento político, chegou, ficou 2 meses se dedicando, estudou e passou no exame de ordem, e somente com mais de 6 meses foi colar grau. Então, o que ocorre é isso. Eu já encontrei, inclusive, juiz, certo, amigo nosso, defendendo que deveria acabar o exame de ordem. Quando eu fui averiguar, é porque o filho desse magistrado não passava no exame de ordem. Não é o exame que é difícil, é a baixa qualificação e esse número exorbitante, inadmissível de faculdades que não exigem um exame para ingressar nessas cadeiras. Felipe, concorda com essa visão? Concordo. É unânime a opinião. Os próprios alunos acham que tem que ter um rigor. Tá? Que se não tiver rigor, o mercado vai se avacalhar, desculpe o termo, né? Sim. Mas se não houver um exame de ordem, eu acho que o tipo de profissional que vai chegar no mercado, que não tem experiência, vai trazer um prejuízo que vai ser irreversível para a sociedade. Né? E só voltando à questão da redução da maioridade, uma solução que eu acho interessante seria colocar isso para a órbita da União. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente e se essas casas de acolhimento de menores fossem suportadas, claro que se demandaria uma emenda constitucional na parte de segurança pública, mas para a União tem mais estrutura para fazer isso. Tá? E o governo federal poderia manter uma estrutura de requalificação e ensino para esse tipo de jovem,
para que ele possa As ter uma estruturas recuperação. ligadas ao ECA já não são federais ou não? Ou não tem pelo menos uma Estaduais. ajuda federal? Tem ajuda, Não. mas são estaduais. São de responsabilidade do Estado. Estado. Né? Fernando, Não tem tem comentário? ressocialização nenhuma. Não existe. Né? Eu já tive algumas vezes aqui, já tive um momento lá em que um menor chegou, os policiais revoltados, ele matou um outro menor com 12 tiros e estava rindo, dizendo que quando foi preso, disse que tinha matado um frango, quando foram prenderam, foram averiguar, prenderam em flagrante, ele tinha dado 12 tiros em outro menor, rindo, e que entrou lá na hora, eu estava presente, rindo, dizendo, daqui uns dias eu saio e faço de novo. Certo? Respeito a tese dos colegas aqui, mas deixa fazer dentro da sua casa, deixa fazer com seu filho. Hoje mesmo, abri um parênteses aqui, parabenizar a Polícia Militar, porque a bandidagem aí no interior do estado de Ceará, agindo ao bel prazer, hoje se deu mal. Quiterianópolis fizeram um assalto, comunicaram imediatamente à polícia, chegou de imediato com o helicóptero, fizeram um refém, trocaram a viatura da polícia pelos reféns, mas hoje a polícia eliminou 3 desses bandidos. Senhores, preciso fazer um breve intervalo, 3486-1721, Twitter, Hamilton Nogue, Facebook, Hamilton Nogueira. A gente volta já para o último bloco da verdade de hoje. Até já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa A Verdade de hoje. Falamos nos 2 primeiros blocos sobre a questão, sobre a polêmica proposta que tramita na Câmara dos Deputados, propondo o fim do exame da OAB. Nesse terceiro bloco, vamos falar um pouco sobre a Operação Lava Jato, que promoveu mais uma vez a prisão de um ex-ministro da Casa Civil. Bom, você participa 3486-1721, Twitter Hamilton Nogue ou Facebook Hamilton Nogueira. Você participa ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você tem a oportunidade de ver, rever ou sugerir os nossos programas para alguém. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Léo Bossar, que é procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, também Felipe Braga, doutor em Direito e professor da UFC, e Fernando Ferrer, advogado e ex-conselheiro da OAB. Senhores, eu não acho pouco, eu não minimizo um ex-ministro da Casa Civil sendo preso, é algo que nem eu acho jocoso e nem acho que o Brasil deva se orgulhar. No entanto, há uma mudança histórica aí. Acho que isso na década de 90 e década de 80 simplesmente inexistia. Mas há aquelas vozes que atribuem isso exclusivamente à política. Eu queria saber dos senhores qual a opinião a respeito dessa prisão hoje, de como é que anda a Lava Jato. Sei que só tem um bloco, é difícil falar tudo. No entanto, por favor, quem começa? Na verdade, se a decisão do juiz Sérgio Moro é política ou não, né, num despacho dele é difícil você identificar. Sim. Porque é um despacho jurídico, a linguagem dele é uma linguagem do pode ou não pode nos termos da lei. Tá? Ele não vai fazer uma decisão, não tem como tomar uma decisão política. Pelo menos no que tem sido divulgado pela imprensa, a decisão dele não é política. Se ele tem as convicções dele políticas pessoais, isso é difícil de se analisar. Agora, o Ministério Público Federal, ele tem feito uma investigação que está querendo, pelo menos é o que se denota, a todo preço, chegar ao topo de uma estrutura, se é que ela tem um topo. O que seria esse topo? O topo, a imprensa já está querendo colocar, que é chegar ao ex-presidente Lula. Então, estão querendo chegar, já chegaram, né, de algum modo, mas estão querendo chegar a uma prisões preventivas têm sido motivadoras das delações premiadas. A gente pode dizer que pode ser um caso, Fernando? Bom, a primeira delação é um negócio muito arriscado, muito perigoso. Tem que ter muita cautela, porque depois que um desses que é preso pode mentir, inventar 1000 histórias, sai a prisão de uma pessoa inocente, e depois a pessoa não consegue mais resgatar a sua dignidade. E a condenação, a punição, a investigação não se deve se nortear simples puramente, como o doutor Felipe falou, em punir o ex-presidente Lula. Esse objetivo é mesquinho, é sorrateiro, eu sou totalmente contra essas manifestações que vão para a rua defender impeachment. A presidenta Dilma ela foi eleita e legitimamente. O povo votou e ela ganhou a eleição. Aí agora estão querendo fazer dessa investigação toda, colocar o Lula na cadeia. Se o Lula for culpado, o Lula vai para a cadeia, mas com ele vai também
todos aqueles outros, todos os outros partidos, da base aliada, dos outros partidos, e também sejam punidos. Não só querer colocar um impeachment à presidente sem fundamentação nenhuma jurídica e pegar o presidente Lula para poder dizer que na próxima eleição o rumo vai mudar e outro partido vai chegar ao poder. E nós temos que ter também investigação no HSBC, que está saindo do país, tem muita gente. E já está sendo enterrada essa investigação. Essa HSBC está sendo enterrada pura e simplesmente porque pega o topo da pirâmide. Sim. O topo da pirâmide. Tem mais de 200 bilhões de evadidos do Brasil, que só de gente graúda. Inclusive a mídia, a grande mídia nacional calada, porque tem os donos dessas mídias também podem estar envolvidos no sistema, e aí não estão falando do HSBC, não estão falando mais do BNDES, não estão falando, inclusive agora até do Banco do Brasil. Mas, salvo engano, tem na pauta uma CPI para o BNDES, salvo engano, nesse segundo semestre, né? Sobre a delação premiada, a gente tem que lembrar que a delação premiada é baseada numa lei, né? Não é você chegar lá, não é fofoca, não é mexerico, é baseado em uma lei, e não é só o que eu digo, é o que eu consigo provar. Você tem que dizer e provar aquilo. O que eu estou dizendo. Me assusta quando a presidente da República diz assim, eu não respeito nem confio em delação premiada. Isso é uma lei que surgiu no governo dela e foi defendida por ela como uma atitude moralizadora. Então, quer dizer, a gente tem que saber assim. Segundo, então não é só, eu não vou destruir a imagem de alguém se eu não tiver como provar isso. A gente sabe que a Polícia Federal, quando começa uma investigação que deflagra uma questão dessa, uma busca, uma prisão, não tem menos do que 2 ou 3 anos de investigação. Tem 2, 3 anos de investigação. O Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal, tem conseguido êxitos em quase todos os pedidos. Por quê? Porque são fundamentados, porque tem fundamentação. E as delações premiadas, além de eu provar o que eu digo, precisam bater umas com as outras, porque se faz até a cariação entre os delatores que tem que ser feito isso. Isso aí é um parênteses, doutor Léo, o juiz Sérgio Moro está fazendo com muito embasamento. Exatamente. Que essas decisões não estão sendo refeitas, não estão sendo mudadas. Então o processo está sendo legítimo. A princípio, pelo que nós temos conhecimento, porque nós temos conhecimento como uma boa parte da população, assim, está sendo muito bem feito, porque senão não teria, nós estamos lidando com pessoas poderosas politicamente, poderosas economicamente, é poder político e econômico. Porque seria muito nocivo para o país, a essa altura do campeonato, a ser considerado todo o processo ilegítimo, como aconteceu com o Satyagraha. E aí seria o bola fora. Bom, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Seu nome, por favor? É o Domingos Neto, no Conjunto Nova Metrópole. Domingos Neto, prazer falar com você, Domingos. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Eu queria fazer uma pergunta para a bancada aí, né? Fique à vontade. Porque o ex-presidente Cândido Albuquerque, presidente da OAB, né, fez uma declaração hoje que o presidente atual está dificultando as investigações na compra de sentença, né, dos advogados e os embarcadores da compra de sentença. Muito obrigado. O que ele tem a comentar aqui sobre isso? Domingos, agradeço mais a sua ligação. Ligue sempre que puder e quiser. Foi um prazer falar com você. Ele está falando aí, Hamilton, um caso de suma importância, não só para a classe advocatícia, mas para a sociedade. A questão da venda de liminares, em que macula a imagem de muitos magistrados e de muitos advogados com relação, principalmente, quem atua na área criminal. Houve um caso de arquivamento de alguns advogados envolvidos e a notificação do grande presidente desembargador Brígido, e no outro dia chega o afastamento do desembargador, chega o afastamento, e ontem mesmo nós tivemos lá na Assembleia o ouvidor do CNJ para apurar diversas denúncias. Infelizmente, é legítima a participação dos servidores lá da Justiça, mas nós não tínhamos advogados presentes à audiência pública. Uma pequena quantidade, a maioria envolvida aí já. Nós estamos no processo eleitoral da OAB, envolvido aí no processo eleitoral, mas 90% eram de servidores que estão reivindicando a reparação salarial deles. Então, esse caso levantado aí pelo telespectador é de suma importância. Nós temos realmente um código de ética em que preserva a investigação e esses procedimentos disciplinares, mas o CNJ, por exemplo, afastou um desembargador. Então, todo mundo sabe quem é o desembargador. Então, fica aquela expectativa, quem são os advogados? Eu sempre disse, cortando na própria carne,
tem uma maculação, a sentença, a justiça estadual é muito corrupta, não é tão corrupta como se diz e como se fala. Há muitas os colegas advogados, infelizmente, não são todos, é uma grande minoria, sabem da sua tese, sabem que o seu procedimento, o seu processo tem êxito, então vai ao cliente, vende a sentença sem sequer o juiz saber que essa sentença está sendo vendida. Olha, então, o cliente, o telespectador, tem que estar atento. O critério número 1 do advogado é ser de inteira confiança. E olha, eu vou dizer uma coisa, a bem da maioria honesta, essa minoria desonesta precisa aparecer. Precisa Isso, ser o telespectador porque senão todos vão pagar. Agora, eu li o texto do Dr. Cândido Albuquerque e o que eu acho importante, o que é que ele cobra? Transparência. Quer dizer, o que a gente sente, com todo respeito ao OAB, com todos os respeitos aos colegas advogados, a OAB não tem transparências nos seus atos. E é isso que a gente quer. Se a transparência é cobrada e a própria OAB cobra a transparência no Ministério Público, no Poder Judiciário, como é que ela é essa caixa de Pandora? Vocês acham fechada? Que a OAB se envolveu demais em política? Política regional? É oportunista, porque eu estou dentro do processo eleitoral da OAB, estou sempre dentro da OAB, é oportunista do nosso querido amigo Cândido Albuquerque, porque ele já lançou uma frente de oposição. Mas é real. Ele deveria ter feito antes? Deveria, porque ele é no Conselho Federal. Então você vai dizer que, embora o teor seja verdadeiro, as denúncias são antigas, o momento existia um processo, ele só veio fazer agora em função do quebra-cabeça do jogo da eleição da ordem. É oportunista, mas é real, e eu peço, venha ao nobre colega, Cândido Albuquerque, para subscrever aquela denúncia que ele está fazendo, porque nós temos, felizmente, graças a Deus, eu nunca assinei, eu tenho um compromisso com Deus, não advogo no crime. Sim. Mas aos colegas advogados honestos, dedicados e decentes, precisam saber quem são esses malfeitores para poder limparem sua honra. Felipe. Hamilton, a OAB tem envolvimento de mais e envolvimento de menos com a questão política. Ninguém vê mais a independência da OAB criticando programas governamentais, ações da prefeitura, do governo do estado. Isso não acontece mais. Era uma voz oposicionista isso acabou na OAB, essa cultura acabou. Isso acabou na cultura da OAB. Eu prefiro o prédio da OAB. Com não certeza. É difícil no centro da cidade, caindo os pedaços, que uma sede nova, construída numa área nobre, vizinho ao Shopping Guatemi, porque foi doada pela prefeitura e o Estado desapropriou. Isso acaba servindo para calar alguma eventual crítica. Aí a interpretação cabe a todos, obviamente. Não há outro resultado. A UAB combatia tributos que eram indevidos, cobrados aqui no Estado, no município. Não faz mais isso. A OAB mesmo federal tinha as questões ambientais. Eu corto a própria carne, doar o terreno da prefeitura e o Estado ainda foi desapropriou a sede da Pontes Vieira para poder a OAB ter recursos para fazer um prédio novo. Eu prefiro, dado telespectador, caros colegas, prefiro um prédio da OAB velho, no centro da cidade, onde está cheio de prédios abandonados, que tenha a independência, o doutor Felipe falou muito bem. Nós precisamos de uma OAB independente, nós precisamos de uma OAB transparente, preste conta desses exames de ordem, mas nós precisamos, acima de tudo, uma OAB independente, porque a partir do momento que ela é submissa ao poder público estadual ou municipal, ela não pode sequer fazer, como o telespectador disse aí, dar transparência a esses processos que estão tramitando e maculando muito a ordem dos advogados. Hamilton, não se tem independência, na minha opinião, se aparecendo todo final de semana em coluna social ao lado de política e empresário. Na minha opinião, já é um pressuposto de você ter uma vinculação. Você tem que ter uma descrição. Sim. O presidente da OAB, um magistrado, um procurador de justiça, ele tem naturalmente que ter uma descrição. Sim. Nada que impeça, por exemplo, o Bossar de ter um parente que é desembargador e ele possa ir para o aniversário. Agora, todo final de semana, ou pelo menos uma vez no mês... Sugere uma proximidade excessiva, né? Você tem que ter um afastamento para ter imparcialidade, criticar e bater de frente. Infelizmente, isso eu não vejo na OAB. Que a mulher de César não basta ser séria, ela precisa aparentar ser séria, né? Também. A sociedade vê isso quando você vê um magistrado ou um político que não é rico, não é herdeiro, ou um membro do Ministério Público com um carro milionário, você diz, olha, como é que pode isso? Pode ser até fruto de uma herança, pode ser de uma coisa, pode ter sido uma pessoa que economizou a vida inteira, só tem aquele bem.
Eu conheço magistrado que só tem um carro e não tem mais um apartamento, não tem nada. E tem isso. Mas fica estranho, a sociedade comenta. Então você tem que tomar, concordo com o doutor Felipe, esses cuidados tem que ter. Esse julgamento péssimo que infelizmente ocorre. Exatamente. Isso é terrível. Não que seja uma regra, não que seja uma regra, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado básico é importante, né? Sim, para ter independência. Tá, bom, caminhos, nós estamos em processo eleitoral, é isso? Quando é que... Nós temos eleição agora em novembro próximo, nós já temos diversas candidaturas, tem vários grupos aí se compondo. Eu lembro que há algum tempo a eleição para a presidência da OAB começou a tomar um tamanho desproporcional, começou a ficar muito caro e começou... 100 milhões, como né? é que está esse processo aí? Como é que vai ser? Quando nós estávamos no conselho, inclusive proposição nossa, por exemplo, os carros tinham aqueles adesivos de político, o vidro todo. Aí foi votado lá para não ter mais adesivo. Eu disse, não, tem que ter adesivo. Meu carro está entrando no fórum, tem que identificar que estou apoiando. Apoiamos aquele adesivozinho 10 por 20, foi aprovado o adesivozinho menor. Eu propus, inclusive, se tirasse o nome do candidato dos adesivos, da chapa, e como tem, eu acho que no contador, no administrador, é chapa 1, chapa 2, para que não se esteja fazendo candidaturas e gastando para se autopromover, mas infelizmente isso aí não foi aprovado. Houve uma redução significativa, proibimos os almoços, os cafés da manhã dentro do período eleitoral. Mesmo assim, o gasto hoje da eleição de ordem ainda não tenho nem termos para explicar. Chega a casa do milhão? Passa de 1 milhão. Passa de 1 milhão. Isso é inadmissível. E aí vira geração de negócio, né? Ao sistema. Vira geração de negócio. Como barrar isso? Algum processo em andamento para barrar isso? Ponto número 1, acabar presidente de ordem no advogar. Uma autarquia, coloca-se aí um vencimento aí equiparado a um vencimento de juiz. Pronto. Quer ser presidente de ordem? Vai trabalhar exclusivamente para a ordem. Fica exclusivamente afastado da advocacia. Aí, isso daí só já afastaria inúmeras pessoas para ser candidato a presidente. Tem que ter cuidado com Caixa 2, viu? Caixa 2 no Brasil é moda. Como é que eu estou de tempo aí, Musa, por favor? Nós temos 3 minutos, senhores. Eu queria dar um tempo livre, ainda vou fazer uma última pergunta, mas eu queria dar um tempo livre aí de 30 segundos para cada um, e depois eu vou fazer uma pergunta em comum para a gente encerrar. Então, Léo, 30 segundos, por favor, fique à vontade. De tudo que foi falado, de Congresso Nacional, de Lava Jato, eu acho que nos erros e nos acertos, a cidadania está vencendo. Nós estamos conseguindo raciocinar. O povo que recebeu até esse tempo agora essas bolsas já começa a argumentar. E o governo pode manter a minha bolsa? E o meu salário, o aumento? Por que não houve o aumento do aposentado? O governo não pode pagar e me dá a bolsa? Então, o eleitorado, o cidadão, está começando a pensar o que é o certo, o que é errado, e está vendo gente poderosa, política, financeiramente, politicamente, ser preso. Sim. Se isso vai dar em alguma coisa, eu não sei lhe dizer. Eu só sei que eu acredito que o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, eu acredito que a Polícia Federal, as Polícias Civis, o Poder Judiciário, a Advocacia está trabalhando unida para passar limpo esse país, para que esse país, depois desse processo, saia bem melhor. Você acha que não vai voltar um outro ciclo e começar tudo de novo? Jamais. Vai ter um didatismo, será? A gente não consegue, pode retroceder, mas jamais para o ponto de partida. Felipe, fica à vontade. A sociedade está amadurecendo, tá? Acho o programa de hoje foi voltado à advocacia, a mensagem que tem que se dar aos advogados, aos estudantes de direito, é que a profissão tem um cunho ético voltado à cidadania. A gente não pode ter como objetivo de vida pessoal tão somente um enriquecimento como advogado, tem que ter um projeto cidadão, tem que fiscalizar a entidade de classe, tem que fiscalizar a atividade política do Estado, tem que ser um cidadão com seus vizinhos dentro do trânsito, ou seja, a advocacia exige essa atitude que parta do advogado, né? Não parta da cúpula da OAB, não parta dos candidatos, tem que partir dos próprios advogados e isso vai ser espelhado numa eleição. Você acha que isso vai ter um caráter educativo, de fato, esses processos como o da Lava Jato? Sempre tem um caráter educativo. O problema é que hoje se criminaliza muito a atividade política, né? Sim. E quando isso, inclusive, é levado para a OAB, sempre há um pé atrás. A quem está se candidatando é porque está querendo ganhar. Então, não se deve criminalizar. Deve analisar cada caso,
cada candidato e ver quem realmente tem uma independência e quer fazer um bom projeto. Fernando, 30 segundos à vontade. Sem sombra de dúvida, parabenizar ao Ministério Público, à Polícia Federal, aos policiais militares do nosso Estado, que hoje fizeram um trabalho brilhante aí no interior, estão colocando sua vida em risco. Diuturnamente, por essa onda de violência, nós temos que dar lisura nos procedimentos, não só os processos do Lava Jato, está dando outra visão, uma transparência para isso, mas esses procedimentos disciplinares também aqui, como o tema, o doutor Felipe falou, da questão da advocacia, esses procedimentos disciplinares, a OAB vai ter que dar um resultado efetivo, porque eu que acompanho, amigo, que tem uma ligação, nós temos aí o doutor Léo, da área penal também, e muitos colegas advogados aí, que a gente chamava até de pavão, porque não podia ver uma operação, aquilo outro, que sumiram, tomaram Dorinho. Né? Então, está pairando muitas dúvidas aí em quem são esses nomes, e a OAB, eu tenho muita fé e muita esperança que ela vai dar um resultado positivo nessa apuração. Sairemos melhor da Lava Jato? Melhores? Sem sombra de dúvida. Acredita mesmo nisso? Com certeza. Senhores, muito obrigado. Agradeço demais a presença de vocês. Agradeço também a presença de quem esteve aqui no Twitter e no Facebook. Masni, Kleber, Adalberto, Gabriel, Laura. Grande abraço. Terça-feira que vem a gente está de volta com outro programa Verdade. E lembrando, criminalize o criminoso, mas não criminalize a política, porque é por meio da política que a gente tem voz e voto. Até a semana que vem. Tchau.